Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV. Também estamos na internet, no nosso site, que você sabe que pode acessar aí em futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser, compartilhar aí nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, aqui embaixo tem os links para você acompanhar as nossas novidades no Facebook, no Twitter e também no YouTube. E o Plano Nacional de Educação em vigência no Brasil tem como meta alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Pelo PNE, uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, desenvolvendo a sua capacidade de se expressar, de ler e de produzir textos em diferentes gêneros. No entanto, atualmente, apenas 65% das crianças desse ciclo da educação possuem aprendizagem adequada em escrita e cerca aí de 78% aprendizagem adequada em leitura. No programa de hoje, então, vamos conversar aqui sobre os caminhos que os educadores devem seguir na hora de alfabetizar os alunos e também discutir como está funcionando na prática o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, está a Ana Paula Dini, que é professora e pesquisadora. Bem-vinda, Ana, tudo bem com você? Tudo bom, Cristiano, obrigada, prazer. Prazer é nosso em recebê-la. Também conosco aqui no estúdio, mais uma vez, está a professora Mara Mansani. Bem-vinda, Mara. Obrigada, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. E daqui a pouquinho a gente conversa ainda com o Wellington Soares, ele é editor da revista Nova Escola, nossa parceira no programa de hoje. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar aí as nossas discussões e refletir aqui sobre esse tema tão importante que é a alfabetização da nossa população e que começa lá nos anos iniciais, como essa meta número 5 do Plano Nacional de Educação prevê aí que até o 3º ano a criançada já saiba dominar muito bem aí leitura e escrita nessa fase inicial, né, do ensino fundamental. Agora, vemos ao longo dos últimos anos que o Brasil tem se desenvolvido, né, o número de analfabetos, segundo os dados do IBGE, tem diminuído nas últimas décadas, mas ainda nos últimos anos parece que a gente tem patinado um pouco em conseguir resolver esse problema dentro do ensino fundamental, né? Eu queria começar ouvindo a professora Amara, que refletisse um pouquinho em relação a isso. Porque a gente tem essa sensação, né, de que paramos um pouco aí em desenvolver, em conseguir ampliar o número de crianças bem alfabetizadas? Bom, eu acho, primeiramente, que estamos todos na escola agora, a escola está atendendo a todos, mas não basta. Temos ainda um problema de formação, a meu ver, acho que a formação do professor ainda precisa ser ampliada. O Estado de São Paulo, eu acredito que esteja bem, que é a minha área, onde eu estou, em Sorocaba, região de São Paulo. Estado de São Paulo, eu acho que estamos caminhando. Eu não acredito que estamos patinando. Eu acho que, em relação quando eu comecei há quase 30 anos atrás, o que eu já caminhei nas metodologias, na minha formação do que eu faço hoje eu consigo ter todos os meus alunos alfabetizados, com 8 anos de idade. Todos eles, não tem ninguém que não leia, não escreva. Mas isso não é uma realidade geral. Eu acredito ainda que falta. Essa questão da formação ainda é falha. Precisamos melhorar aí. Eu acredito que tem muita coisa boa acontecendo, tem muito professor trabalhando bem, porque foi bem preparado, não está inseguro em relação à prática dele em sala de aula. Mas ainda temos o outro viés que precisamos resolver. Muito bem, como bem disse aqui a professora Mara, tem exemplos magníficos aqui em relação a essa questão de professores que conseguem, né, com seu grupo de alunos se desenvolver, ter um grupo coeso ali que vai conseguir de fato se desenvolver em relação à alfabetização, mas de uma forma geral em relação ao país. Quero até aproveitar e mostrar aqui o site do Observatório do PNE, que a gente sempre mostra aqui, a gente tem acompanhado e batido nessa tecla para você de casa também entrar aí nesse site que acompanha as metas do Plano Nacional de Educação. Aqui, como eu mencionei, a meta 5 fala em alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. E tem todas as outras metas, na verdade, estão costuradas aqui uma na outra. Um dos outros pontos que a professora mencionou, que é a questão da preparação, formação do professor, ele estar bem preparado, seguro aí na sua prática, vai ajudar com certeza aqui na meta 5 em ele alfabetizar os alunos aí
com uma propriedade um pouco maior. Agora, professora Ana, em relação a essa avaliação que a gente fazia aqui, qual é a sua percepção, né, de que a gente tenha, como bem disse a Mara, já tem boa parte dos alunos na escola, que era um desafio que tínhamos lá, de repente, há 2 décadas atrás, né? Ampliar o acesso das crianças ao ensino fundamental, as crianças estão na escola, agora temos que bater na tecla da qualidade, né? Então, e aí eu acredito que a gente comece até pensando por aí. Todas as crianças estão na escola, um número muito grande de crianças realmente estão nas escolas. 100%, quase né, 100%. segundo o Ministério da Educação. E aí já começa o grande problema, porque são crianças de diferentes lugares do Brasil, de diferentes famílias, de diferentes hábitos, costumes, enfim. E a educação, principalmente quando a gente pensa em relação à alfabetização, ela está muito relacionada a exatamente isso. Qual é esse contexto social que a criança está inserida, de onde ela vem, e por isso tantas diferenças, né? A gente não tem só um Brasil, um espaço regional ali único, a gente tem um Brasil enorme, com diferentes situações mesmo sociais, culturais, enfim. Um aspecto que a Mara mencionou e que é de suma importância é a questão da formação e do professor, né? Mas não a formação continuada, que isso eu vejo assim de uma maneira muito clara, que tem sido feito muito investimento mesmo. Agora, a formação inicial desse professor, principalmente, até porque aqui a questão é a alfabetização, pensando nesse item, a alfabetização, ela é muito complicada. Porque o que acontece? A gente tem pedagogos que trabalham com essa alfabetização inicial, que não são pessoas com formação na área de letras, de leitura e escrita, e que vão ter ali, ao longo do seu curso de pedagogia, uma disciplina específica para alfabetização. Em alguns cursos tem aí mais especificado com relação ao letramento também, mas de maneira geral fica muito forte a questão da alfabetização. E essa formação se dá em que 6 meses, talvez 1 ano no máximo aí, dependendo da faculdade. E é uma formação muito pequena, tendo em vista o grande empreendimento que é ensinar a ler e escrever. Então eu vejo como essa formação inicial muito complicada ainda. Ela precisaria ter um investimento maior, precisaria ter uma preocupação maior e talvez até pensar, porque o que acontece hoje? Muitos professores, quando saem do curso de pedagogia, resolvem, por livre e espontânea vontade, fazer uma especialização em alfabetização. Ir atrás disso, procurar buscar outros repertórios, né, que subsidiem a sua prática. Além, é claro, de dar aula, começar a mexer com isso mesmo, que realmente é o que faz com que a gente tenha vontade de buscar também em termos de estudo. Então, eu vejo que esse ponto precisaria ser mais bem cuidado pelas faculdades de pedagogia, ter um olhar mais cuidadoso com relação a... Quero fazer uma parte sobre isso. A Mara que se formou no magistério, na faculdade, não é a Mara mais que está em sala de aula. A minha condição de qualidade em trabalho, na minha profissão, alfabetizando todos os meus alunos, não fica ninguém para trás, porque eu tenho uma formação continuada, né? Ela é importante, é constante, eu não paro de estudar e eu trabalho em 2 escolas. E as 2 escolas onde eu estudo, um HTP é de formação. O horário de trabalho pedagógico entre coordenadores e professores é envolvente, é um trabalho sério nas 2 e nós estamos preocupados sim, os professores estão preocupados com o que está acontecendo. O que podemos fazer para melhorar? O que estamos caminhando, quais são os nossos rumos agora, o que podemos fazer para corrigir os nossos problemas. Estamos preocupados, estamos trabalhando muito, mas eu ainda acredito realmente que a formação, a base do ensino superior está falha realmente. Então, o foco, na verdade, dessa formação dos professores, pensando na base lá também desse início da vida escolar dos alunos, né? Porque não adianta também, se não dominar muito bem essa parte da alfabetização, do domínio básico ali, vai chegar no fim do ensino fundamental, vai ter problemas, e aí a gente sabe, na verdade, acompanhando ao longo da formação da educação básica, que muitos alunos acabam desistindo no final do ensino fundamental, nem chegam ao ensino médio, ou também começam no ensino médio e acabam não concluindo, e tudo isso tem a ver lá com a base, na verdade, a formação inicial, como a escola também é apresentada a eles. Bom, eu quero aproveitar agora e fazer uma conexão via internet com o Wellington Soares, ele é jornalista da revista Nova Escola, nossa parceira aqui no programa de hoje. Esse tema também é capa numa reportagem da revista Nova Escola, então vamos colocar o Wellington no ar. Tudo bem, Wellington?
Oi, Cristiano, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Obrigado aí mais uma vez por participar aqui conosco. E como eu já falava aqui com as professoras no estúdio, né, a gente aqui também do lado do jornalismo voltado para a educação acaba sempre batendo na tecla da importância, né, na formação inicial dos alunos. Já tratamos dessa questão em diversas oportunidades. Agora eu quero ouvir de você um pouquinho o que levou a revista novamente a trazer esse assunto, a investir nessa reportagem de capa, nesse momento, sobre a importância da alfabetização. Cristiano, a gente faz vários encontros aqui com professores, a gente vai às escolas bastante e a gente começou a notar um padrão. Muitos professores eles acreditam muito no que as pesquisas têm falado sobre a alfabetização, as pesquisas mais recentes, de 30 anos, 20, 30 anos para cá. Eles acreditam muito nessas teorias, eles amam as pessoas que fazem essas pesquisas, eles dormem com os livros na cabeceira, mas às vezes, quando chegam em sala de aula, eles têm dificuldade para colocar aquela pesquisa, aquela teoria em prática. E aí, nisso, nessa transcrição dessa teoria, existem também algumas disputas e o professor fica ali no meio, né? Existem correntes teóricas que divergem um pouco e a gente vê que muitas vezes o professor que está em sala de aula fica ali no meio da disputa sem saber muito para onde ir. E aí, o nosso objetivo com a matéria era justamente falar para o professor, olha, professor, existem diferentes linhas, existem pessoas falando coisas diferentes, mas apesar dessas diferenças, existem aqui algumas coisas que comprovadamente funcionam, existem coisas que comprovadamente é melhor você repensar, talvez abrir mão, e ainda existem pontos de discordância que quem vai dizer, no fim das contas, o que vale mesmo fazer dentro de sala de aula, e o que faz seus alunos aprenderem é você. Então, a gente quis clarear um pouco esses pontos para o professor, para, de fato, ele poder trabalhar com a consciência tranquila, sem se sentir mal por recorrer aos recursos que ele tem na mão ali. Muito bem. Agora, Wellington, você mencionou aí algumas correntes, né? Eu quero aproveitar esse gancho para voltar aqui para o estúdio para ouvir das nossas educadoras aqui. Isso, na verdade, é uma constante, né, em sala de aula e as formas também de como trabalhar a alfabetização para os educadores aí. O Wellington bem mencionou, tem vários teóricos que já se debruçaram sobre esse tema e tem as diferentes formas de tratar e imaginar a alfabetização ideal. Ana, fala um pouquinho para a gente sobre isso e como isso também pode acabar, como bem disse o Wellington, causando até uma confusão muitas vezes para alguns educadores, né? Então, as correntes das quais o Wellington fala são as que foram colocadas na reportagem sobre o letramento e o construtivismo, a alfabetização, a conquista de base alfabética. O que a gente tem que ter bem claro é que realmente para aprender a ler e escrever não é só um conhecimento, são dois. Um deles é essa conquista de base alfabética, que diz respeito a ao domínio mesmo da escrita, e o outro é o domínio da linguagem, é o uso social que a gente faz da leitura e da escrita. Então, embora num primeiro momento pareçam duas linhas, duas coisas diferentes, porque elas são mesmo, são conceitos diferentes, elas convergem, elas precisam caminhar de maneira paralela, juntas, né? Caso contrário, você não tem nem suporte para continuar. Como é que você convence um aluno da importância de aprender ali o domínio daquela escrita, se ele não tem para quê? Então, o uso social é que vai dar esse para quê. É o uso social que vai fazê-lo desejar aprender e a dominar aquilo tudo. Então, uma linha converte com a outra o tempo todo. Não tem uma caminhando sozinha. E a grande, talvez, dificuldade, o grande desafio seja realmente conciliar essas duas coisas em sala de aula. E nós conversávamos um pouquinho antes de começarmos o programa, eu estava aqui falando bastante com a Mari, e ela me mostrava algumas atividades dos alunos dela de primeiro ano, e salta aos olhos o trabalho todo de letramento, né, que diz respeito a esse uso, a partir da literatura, a partir do uso do material ali de leitura, inclusive da memória que o aluno tem sobre parlendas, histórias que ele ouviu, o quanto
esse trabalho chega até a sala de aula e em muitos momentos também é trazido pelo professor para a sala de aula, e como isso tudo tá para a criança de uma maneira prazerosa, gostosa, e aí fica muito mais fácil você convencê-la de que para produzir tudo aquilo, ele precisa do sistema de escrita alfabético, né? E aí você introduz essa outra, que aí aparentemente é como se fosse uma ferramenta mesmo, que ele vai ter para fazer uso de toda essa gama que é a linguagem mesmo, né, que nos cerceia. Professora Mara, como é que você na prática então coloca essas teorias que podem parecer confusas muitas vezes ali de uma forma clara e em prática com seus alunos? É muito interessante ouvir o jornalista aí da Nova Escola falar, porque eu vivi tudo isso. Eu peguei a parte, fui alfabetizada com a cartilha Caminho Suave, da Branca Alves de Lima. Era uma silabação, né? Aprende as sílabas e só um parênteses no que você estava dizendo, na verdade, você falou que a professora Mara começou na carreira uma, hoje em dia outra com a sua formação, mas a Mara estudante também já é outra e ao longo desse tempo as metodologias também se transformaram. Isso, né? E nessa formação, durante a minha profissão, há quase 30 anos, já como educadora, alfabetizadora, eu comecei com a cartilha, eu fui alfabetizar os meus alunos com a cartilha, né? Conhecimento fônico, a silabação depois. Só que eu passei por formação, o programa Letra e Vida do Governo do Estado, o programa Ler e Escrever, que eu sou formada ainda, estou sendo formada constantemente, mas fiz também o Pacto Nacional, o curso do Pacto PNAEC, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E aí, esse conflito o que eu faço agora? Então, isso está certo? Ah, não posso mais dar isso, eu não posso dar mais aquilo? Ah, isso não é correto? Essa dúvida, esse medo e essa insegurança dos professores ainda se mantém, muitos ainda estão assim. E eu também passei por isso. Só que chegou no momento, acho que crucial dessa virada toda, foi o estudo da Emília Ferreiro sobre a psicogenia da escrita. Como é que a criança pensa ao escrever? Aí mudou tudo. Mudou tudo. Então, eu tenho a base construtivista, mas eu entendo muito e acho apropriado a alfabetização pelo letramento. A escola tem uma mania de escolarizar a vida não pode ser escolarizada. A escola está dentro da vida. A prática social de leitura e escrita, se escreve para quê? Para aprender a ler e escrever? Não. Você escreve, aprende a ler e escrever para usar na vida. Então, a escola tem que trazer essa prática toda de vida, do social, do que é preciso, por que isso, para aprender a ler e escrever, para ser usado na vida, para se dar bem de alguma forma, num trabalho, para ser feliz, para escrever para alguém, para fazer uma comida, para usar socialmente mesmo a leitura e escrita. Mas tudo mudou a partir da minha concepção de entendimento de como a criança pensa. Aí eu fui ver que quantas atividades e quantos processos eu não fiz de alfabetização completamente errôneos. Porque eu não entendia aquilo, eu dava uma atividade que não era adequada. Porque a criança não pensava daquela forma. Quando eu aprendi as fases que ela tem, as fases no construtivismo, na base alfabética ali, ele está pré-silábico, ele usa uma letra para escrever, ele sabe que usa letra, às vezes não sabe que usa letra, faz um desenho e diz que está escrito. Depois ele passa a entender que tem as letras são para ser escritas e que elas têm som, e começa a fazer essa transformação até chegar na base alfabética, é um caminho. Mas, paralelamente, como a Ana disse, as práticas sociais têm que estar ali junto. Então, não tem que separar, elas têm que andar juntas. E o professor tem que ter bom senso e estudar e fazer a sua seleção. Isso não me confunde mais, porque agora eu sei como a criança pensa, como é que ela adquire, como é que ela constrói o conhecimento da questão da língua escrita. E leitura. Leitura, sem dúvida. Deixa eu voltar a chamar o Wellington, jornalista da revista Nova Escola. Wellington, essas questões que os professores apontam aqui dessa confusão, isso também é um pouco da confusão na prática, lá no dia a dia entre os professores, foi relatado também por parte da reportagem. Fala um pouquinho para a gente de alguns outros casos bem-sucedidos aí de professores que conseguiram levar adiante aí, conseguir levar a alfabetização de uma forma plena nas suas salas de aula. Cristiano, o que a gente conseguiu observar é que o professor ele vai ter uma alfabetização, vai ter uma prática positiva e que vai render bons frutos para a sala dele, tanto quanto ele conseguir observar de perto a sala dele, né? Então, os melhores casos de alfabetização que a gente encontrou, tanto na apuração da revista, quanto acompanhando o Prêmio Educador Nota 10, que é algo que a gente faz há algum tempo, são os casos de professores que souberam olhar para os alunos, ver como eles estão aprendendo, identificar as dificuldades e, a partir disso, e tendo um conhecimento bastante grande também do que é possível fazer para a alfabetização, escolher a melhor prática dele. Bom, eu acho que o que a gente conseguiu concluir nessa matéria, enfim, toda a cobertura que a gente tem feito sobre a alfabetização é isso. O olhar do professor atento para o aluno, para identificar como ele está aprendendo e o que ele ainda precisa aprender,
é essencial para o professor decidir o como. Sem dúvida. Bom, vou já me despedir do Wellington, que o nosso reloginho está correndo, já está quase na reta final do nosso programa. Wellington, muito obrigado pelas suas contribuições. Vou pegar um gancho do que você falou aqui para continuar com as nossas entrevistadas, mas preciso me despedir de você. Um abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, Cristiano. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, isso que o Wellington menciona é fundamental a gente pensar também no tamanho do nosso país, né? Apesar das metodologias, das formas, das teorias, na verdade, tem que entender também em que contexto esses alunos estão inseridos, se é meio rural, se é meio urbano vai fazer diferença, se é norte, é sul, as questões das regionalidades, da cultura mesmo, de que forma também o professor ficar atento a isso, como bem disse o Wellington, pode fazer a diferença aí na formação inicial dos alunos, professor? Então, eu vejo que vai um pouquinho além de ficar atento ao aluno, mas é estar atento a você. Como você se sente à vontade para ensinar esses meninos? O que você tem em você que de alguma forma contribua para isso? Que diálogo você estabelece com essa sua prática? Que disposição você tem para isso? Vem a questão muito forte de uma palavra que parece só bonita, mas ela é mais do que isso, que é o encantamento mesmo. Aprender a ler e escrever realmente é descortinar, né? É tirar a venda, é abrir-se para um caminho novo, diferente. A gente se sente assim quando a gente alfabetiza, mas a gente se sente assim também lendo, escrevendo. Então, eu vejo que no momento que a gente, de alguma maneira, faz um mergulho nesse nosso interior e você se vê ali nos olhos daqueles seus alunos todos dispostos a aprender, existe sim uma sintonia muito forte que faz com que, de alguma maneira, você escolha o melhor caminho. Agora, esse melhor caminho, ele não é espontâneo, ele não é aleatório, ele é baseado sim em tudo que você estudou, em tudo que você leu, em tudo que você, de alguma forma, já praticou, como disse a Mara mesmo, quer dizer, eu vim caminhando até chegar aqui. Olhar para esse caminho e ir discutindo com os pares esse caminhar é de suma importância, porque isso é formação. E quando a gente está ali em sala de aula, o que mais conta realmente é o diálogo. O conteúdo que vai ser ensinado, ele se perde diante desse diálogo que se estabelece, que se abre. Você vê ali o menino aprendendo a ler e escrever, mas você vê também o seu crescimento. Então, eu acredito que o caminho seja esse mesmo. E isso amplia até com relação à perspectiva mesmo que a gente tem de mundo, né? É muito mais do que ensinar a ler e escrever para o uso daquela ferramenta. É aprender a ler e escrever para se conhecer, para ir atrás de buscar-se a si mesmo. Agora, é importantíssimo isso que a professora Ana diz em relação ao preparo e às escolhas que o professor vai fazer no dia a dia, que pode parecer, por algum momento, é uma questão mais intuitiva ou da relação. Também tem esse fator, mas na verdade com base em tudo que o professor estudou, com toda a dedicação que ele teve ali na sua formação continuada, nos cursos que fez, em tudo que leu ao longo da vida. Então, na verdade, é uma mistura de tudo isso na hora da prática, né, Mara? Eu penso assim, as diferenças que a gente está conversando de um Brasil tão grande, com crianças, cai um pouco por terra a partir do momento que você tem hoje uma rede de internet, de conhecimentos, que vai muito além do que você imaginava há 20 anos atrás. Hoje eu tenho 2 salas de aula, já trabalhei na zona rural, a São Paulo, a Grande São Paulo, interior, já passei por várias gamas de tipos regionais e tal. Hoje eu consigo, com o primeiro ano, alfabetização, eu quero escrever uma carta para a Malala, e a Malala não está com a gente, ela faz parte da nossa realidade. O que está distante também é real. Só contextualizando a Malala, aquela menina que foi famosa aí por ter seus direitos de estudar proibidos no Oriente Médio, né? Sim, o aluno de primeiro ano, eu quero escrever uma carta para ela, mas eu não sei escrever a carta, então nós vamos escrever. Então vamos sentar junto a partir da intenção de escrita, a partir das intervenções do professor, isso é importante. Se é diagnosticar, saber onde estamos, o que estamos, como estamos para poder caminhar. O diagnóstico é uma coisa muito importante. Saber diagnosticar, para não ficar caminhando por onde já se foi, ninguém aguenta, nem nós mesmos, né? Fazer a mesma coisa sem ter necessidade. Exatamente. E um aluno eu dou aula para um 5º ano também, semana passada eu me surpreendo com uma pesquisa, falei sobre a arqueologia brasileira, conversei sobre Nied Guidon,
Poxa, uma grande arqueóloga, né? E no outro dia, está aqui a vida dela, eu queria contar a vida dela para todo mundo. Eu falei, então vamos lá. Então, abrir essas possibilidades, mais do que saber ouvir. Ouvir é uma sabedoria, ouvir seus alunos. E aproveitar essas coisas todas que estão aí em pauta, trazer para a sala de aula. O real dentro da escola, não a escola escolarizando, mas o real dentro da escola. Muito aprender legal. a ler e escrever com prazer e com propriedade. Muito bem. Com esta fala da professora Mara, a gente encerra o programa de hoje aqui. Estamos já com o horário marcado. Antes disso, mostro para você na tela do computador o site da revista Nova Escola, nossa parceira no programa de hoje. Você acessa aí novaescola.org.br e pode ter acesso a todos os conteúdos em relação à educação também, publicados aí pela revista da Fundação Vitor Tivita. E preciso me despedir, então, das professoras. Um prazer recebê-las aqui no estúdio. Muito obrigado. Eu agradeço. Quero mandar um beijo para a Escola Laila Galep Saca de Sorocaba e a Escola Silvia Haddad de Salto Pirapora, que estão lá me vendo. Beijo, meus alunos maravilhosos. Beijo meu também para vocês aí. Ai, obrigada. Até mais. Colegas. Valeu. Obrigada. Se de casa, fique ligado. Nossa conexão aqui de segunda a sexta na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.